Vamos iniciar então a nossa noite, né? Feriado, pós-Páscoa. O pessoal deve estar cansado de tanto descansar. Mas é bom que estejamos em poucos, né? Para que o Senhor possa realmente ver o desejo do nosso coração de estar em Sua presença. Vamos crer que todo o céu está ao nosso favor. O Senhor ressuscitou. Aleluia. O sim de nossa mãe, Maria Santíssima, nos dá a certeza de um Deus que nos escolhe, que nos ama e que está aqui esta noite e que está pronto para agir por amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Braços ao alto, cante. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, O alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. erga os seus braços ao céu e cante. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ai, Amém. amém.
Eu vejo pessoas que dizem que a Páscoa, o Natal, nada faz sentido, porque entra ano, sai ano, celebra-se essas datas e a vida está sempre igual. Na maioria das vezes essas pessoas estão presas apenas ao seu próprio mundo, presas ao passado, ainda não conseguiram perceber o véu que o Senhor abriu na cruz. Até a cruz, não sei se você sabia disso, mas até aquela cruz havia um lugar chamado Santo dos Santos, aonde só o sacerdote podia entrar. Havia um véu, e quem passasse daquele véu morria, porque não podia ficar na presença do Senhor. Jesus nos abriu um novo e vivo caminho naquela cruz. Amém, aleluia. E tem esperado homens e mulheres que tenham coragem de deixar tudo para trás, de parar de pensar apenas em si mesmos e comecem a perceber que há muito mais, há muito mais, há muito mais. Há muitas pessoas que até diante da cruz são egoístas, porque pensam apenas na própria salvação e não percebem que muitas vezes Deus salva um da família, para que aquele um traga toda a sua família diante dele. Amém. Muitas vezes as pessoas não percebem que Deus as escolhe para um trabalho com outras pessoas, para que elas entreguem sua família e para que Deus cuide da família dela enquanto ela cuida da família de outras pessoas. Quantas vezes Deus faz isso? Creia, entrega. Jesus na cruz rasga o véu e nos leva bem perto, para que possamos ter comunhão, paz, cura, alegria e vitória. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Quero que você nesse momento nem se preocupe em cantar. Entrega. Só entrega. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar a cruz, vou deixar tudo que passou, tudo que passou, tudo que ficou para trás, Tudo que ficou pra trás. olho para você,
Sua morte ali na cruz. Sua morte ali na cruz, carregando minha dor. Carregando a minha dor. Você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar. Se entregou em meu lugar. E me deu uma nova chance. E me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar. Mais uma vez, cante sua morte ali na cruz. Sua morte ali na cruz. Carregando a minha dor. Você se expôs por mim. Você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar. Se entregou em meu lugar. E me deu uma nova chance. E me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar. Vou deixar a cruz. Vou deixar na cruz Tudo que passou. tudo que passou. Tudo que ficou para trás. Tudo que ficou para trás. Olho para você. Olho pra você. Corro para você. Corro pra você. Seu amor me chama. Seu amor me chama. Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz Tudo que passou. tudo que passou. Tudo que ficou para trás. Tudo que ficou para trás. Olho para você. Olho pra você. Corro para você. Corro pra você. O seu amor me chama. Seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que Este amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor. Eu dependo deste amor, Do seu amor, mais que tudo. mas Eu confio que esse amor tem poder. confio que este amor tem poder para curar dores. Vou deixar na cruz, cante. Vou deixar na cruz tudo que passou, Tudo que passou, tudo que ficou para trás. tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você. Olho pra você, Jesus, corro pra você. o seu amor me chama. Seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho para você, Olho pra você, corro para você. corro pra você. O seu amor me chama. Teu amor me chama. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Mais que tudo, Eu confio que esse amor tem poder. eu confio que este amor tem poder Para curar dores. para curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, diga ao Senhor. Eu
confio que este amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. tudo que ficou pra trás. Olho para você, Olho pra você, corro para você. corro pra você. O seu amor me chama. Seu amor me chama. Vou deixar na cruz, cante só você. Vou deixar Tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você. O seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor. Eu dependo desse amor, do seu amor. Mais que tudo, mais que tudo. Eu confio, declare. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores, para curar. Eu dependo desse amor, do seu amor, cante. Eu dependo desse amor, do seu amor. Mais que tudo, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. olho para você. Olho pra você, corro pra você. Meu amor me chama. Senhor, baseados neste amor, porque esta palavra, Senhor, é certa. Dependemos do Seu amor mais que tudo, Senhor. Temos a escolha de escolher depender de nós mesmos, dos nossos projetos, sonhos, dinheiro, trabalho. Mas Deus, feliz o homem que entende que a felicidade e a plena realização da alma e do coração está em depender do Teu amor, Senhor. E dependendo deste amor, cumpre-se a Sua palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Depender deste amor significa, Deus, descansar o nosso coração em Ti, sabendo que nada irá nos faltar. Nada, Deus, nada daquilo que necessitamos, não daquilo que queremos. E baseados, Deus, neste amor, nós abençoamos agora a vida do Marinho, que mais uma vez se dispõe em trazer uma palavra, Deus, que vem do Teu coração. E a nossa alegria é que a palavra que vem do Teu coração é uma palavra nova aos nossos ouvidos, ainda que nós já tenhamos ouvido, Senhor, porque diferente está o nosso coração hoje. Então a recepção, Senhor, é diferente, porque de fato esta palavra é nova, se faz nova, Senhor. Senhor Deus, sopra, assim como o Senhor sopraste o ruá, o Teu sopro, o Teu hálito, Senhor, fresco, saudável, Senhor, como o Senhor soprou em Adão, e a Tua palavra declara que Adão se tornou um ser vivente. Que a Tua palavra faça isso conosco, nos traga a vida que precisamos, baseados no Teu amor. Nós abençoamos a vida
do Teu Espírito Santo com abundância, como nunca Ele teve, Senhor. Porque a Tua palavra declara, Senhor, que o Senhor nos dá muito além, Senhor, daquilo que nós imaginamos e pensamos. Então, que Ele seja cheio do Teu Espírito Santo, transbordante, como Ele nunca foi, como Ele nunca experimentou. Que a Tua graça seja sobre nós, no nome de Jesus, vivo e ressuscitado. Amém. Amém. Essa canção tem falado conosco, né? Provavelmente a gente vai cantá-la no cenáculo. E ela veio, pelo menos para mim, né? Eu aprendi ela justamente nesse tempo da quaresma, tempo de ter olhado para a cruz. E eu pensei nesta noite, logo depois da Páscoa, para cantar essa canção. E quantos não conheciam ainda essa música? Alguém não conhecia? Levante o braço, que bom, né? Que bom que seja nova para muita gente. E para partilhar com vocês, assim, o que eu creio que realmente o Senhor tem preparado para nós, né? Nós, o tempo passa, né? Jesus morreu. O apóstolo Paulo já dizia isso lá na carta aos Tessalonicenses, né? Que o tempo iria passar e as pessoas iriam viver de tal maneira que chegaria um tempo em que não teria mais sentido a morte de Jesus, principalmente a volta de Jesus. O próprio Jesus alertou isso, né? Que Ele viria num tempo em que a gente não estaria preparado, um tempo em que nós estaríamos distraídos. E eu vejo hoje que nós estamos distraídos dentro da igreja, né? Muito triste isso, né? Pessoas estão distraídas dentro da igreja. Sabe, gente, eu sou sincero para vocês, eu não acho nada demais pessoas defenderem o aborto. Sinceramente, não acho nada demais pessoas defenderem casamento com pessoas do mesmo sexo, quando essas pessoas estão fora da igreja. Mas é muito triste quando você vê pessoas dentro da igreja acharem o aborto normal, acharem que é normal o homem casar com uma mulher, casar com uma mulher, dentro da igreja, padres defendendo isso, pastores defendendo isso, pessoas. É meio estranho, não é? Não acho nada demais quando o mundo lá fora começa a dizer assim: olha, a mulher tem direito ao seu corpo, o aborto é normal. Eu acho isso a coisa mais natural do mundo. Acho a coisa mais natural do mundo o mundo aí fora achar que o homem tem que casar com homem, mulher com mulher, e se possível for, sei lá, com qualquer outro trem que quiser fazer. Coisa mais natural, normal do mundo, porque o pecado é isso mesmo, o mundo é isso mesmo. Mas é muito triste quando eu começo a perceber, aí eu vejo o quanto a igreja está distraída, o quanto a igreja está, sabe? Eu nunca me esqueço, há uns 20 anos atrás, logo que a nossa diocese, quanto tempo tem diocese aqui? Alguém sabe? Eu não sei mais. 12 anos. Eu lembro que era Dom Irineu ainda, então faz mais de 12 anos, eu tenho certeza. Quando foi eu não lembro, mas eu lembro que Dom Irineu, naquela época havia saído uma pesquisa num jornal a respeito dessas coisas. Naquela época, de aborto, de motel, de achar sexo fora do casamento normal, tal, né? E ele leu isso numa missa, lá no Ginásio de Esporte, uma missa muito cheia. Ele pegou a pesquisa e começou a ler. Quantas pessoas acham que é normal tal coisa? 60%. Quantas pessoas acham que tal coisa é normal? Não sei quantos por cento. Aí ele falou assim: gente, vocês perceberam? No Brasil, naquela época, hoje acho que é 64% de católico, né? Mas de cristãos, em torno de 80% do Brasil se declara cristão. Eu falei assim: gente, se mais de 20% está achando essas coisas normais, quer dizer que muitos cristãos estão achando tudo isso normal. Normal. Por quê? Porque como Jesus morreu por nós na cruz, e foi uma atitude tão longânima, eu gosto dessa palavra, bonita, né? Não sei o que significa, mas é linda, né? Não sei o que é, mas, né? Longânima. Na verdade, longânimo é aquele que faz algo sem ter muita pressa em colher os seus resultados. E a atitude de Jesus foi assim: ele fez o que tinha para fazer e ele não tem pressa para colher o resultado. E com isso muitas pessoas ficam se enganando, achando: não vai ser bem assim não. O profeta Jeremias já falava isso no Antigo Testamento, né? As pessoas vão fazendo as coisas: não tem Deus, não, Deus não está preocupado com isso não. Quantas vezes eu escuto isso, né? Você acha que Deus está preocupado com isso? Está preocupado, porque Ele te ama.
Só que as pessoas não conseguem entender o que é que Jesus fez na cruz. Às vezes eu fico olhando, agora na Páscoa tem muito disso, né? As representações, né? Os teatros, né? E as pessoas fazendo todo aquele teatro e tal. E quando chega naquela hora da morte de Jesus, muitas pessoas têm dó de Jesus, né? Têm pena de Jesus, porque parece que ele parou ali. Muitas pessoas pensam que ele parou ali. Mas duas coisas precisam ficar claras para nós na Sexta-feira Santa e no domingo de Páscoa. A primeira coisa primeira carta de Pedro, até quero ler com vocês. Quem estiver com a palavra de Deus, né? Primeira, lá pertinho do Apocalipse, tem as cartas de Pedro, né? Duas cartas de Pedro. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 21 em diante. 1 Pedro 2, 21. Quando o apóstolo Pedro fala assim, 1 Pedro 2, 21. Ora, é para isto que fostes chamado. Se você ler antes, né? Ele estava falando sobre sofrimento, principalmente o sofrimento injusto. Depois, se você quiser ler todo o capítulo 2, é interessante, que ele fala que cada um de nós tem que estar sempre vivendo em função do outro. Ora, é para isto que fossem chamados. Mas preste atenção no que ele fala do ministério de Jesus Cristo na cruz. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que o julga com justiça. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guarda das vossas almas. Primeira coisa importante, não foi o acaso, não foi uma derrota. Jesus não foi na cruz porque ele tinha um outro tipo de plano. Não, havia um plano, e este plano era que Jesus fosse para a cruz. Quando você perde esta visão, você acaba dando ao demônio mais do que realmente ele merece. Entendeu? Havia um plano. Qual era o plano? Que Jesus fosse para a cruz. O diabo é tão derrotado, tão perdido, que ele achou que a ideia era dele. Você já fez isso com seu filho? Quem é casado já fez isso, né? Você já fez com seu filho? Com a sua filha? Você coloca uma coisa na cabeça dela, até ela pensar que a ideia dela, ela faz toda feliz. Sabe? O diabo achou que ele tinha tido um plano muito jóia. Vou matar esse cara, vou colocar ele na cruz. O diabo achou que ele estava com poder, mas o plano era de Deus, a ideia era de Deus. Veja, primeira coisa, tenha em mente, não foi um acidente, não foi uma derrota, não foi algo que não era para ter acontecido, não foi algo que fugiu das mãos de Deus. Isso é importante se ter em mente sempre. O meu Deus tem planos. Por quê? Porque no momento em que você estiver passando por uma tribulação, no momento em que você estiver passando por uma solidão, no momento em que você estiver passando por uma dificuldade em qualquer área, financeira, física, emocional, você vai lembrar de Jesus. Havia um plano naquela dor. E eu não tenho medo de falar para nenhum de vocês, se você está entregando sua vida a Deus toda manhã, se você tem realmente feito um propósito de andar com Deus, ainda que você caia, porque somos pecadores,
Mas eu quero te falar uma coisa: há um plano de Deus até para a sua dor e para o seu sofrimento. Eu tenho certeza disso. Sabe, meu irmão, e é isso que faz a gente caminhar. Não é não ter o problema, não é não passar pela dor, mas é ter o problema e passar pela dor sabendo que existe um plano. E a segunda coisa importante, note, também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplos para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Ultrajado não retribuía com o idêntico traje, maltratado não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Carregou os nossos pecados e por suas chagas fomos curados. Veja, duas coisas importantes. O verbo está no passado. O pecado que você cometeu ontem, quando é que ele vai ser carregado? Quando? Você sabe ou não? Quando? Ninguém sabe? Acabei de falar, gente. Carregou, ele já carregou. Aquele pecado que você vai cometer amanhã. Pensou nele, né? Quando eu falei assim, agora eu já sei qual vai ser, já, né? Aquele que você vai cometer amanhã. Quando é que Jesus carregou ele? Na cruz. Veja, por suas chagas fomos curados. O verbo sempre está no passado. Tem dia que eu assusto as pessoas. Que eu falo para elas assim: olha, vou falar uma coisa. Jesus nunca mais vai vencer Satanás. Dá um medo, né? Sabe por quê? Porque ele já venceu. Não tem mais guerra, gente. Vocês têm que entender uma coisa: não existe mais esta guerra entre Deus e o diabo. Já está no passado. Ele já venceu. O diabo nunca mais vai ser derrotado. Sabe por quê? Porque ele já foi. Uma vez derrotado, derrotado para sempre. E aqui está a segunda coisa. A primeira é que foi um plano. E a segunda, gente, é que o plano não terminou na cruz. Muitas pessoas ainda não entenderam isso. Que tremendo é o trecho, né? Todos eles que você pegar. Mas o que eu mais gosto da ressurreição é esse aqui, ó. Que bonitinho que ele é. Deixa eu achar aqui para vocês. Em Marcos 16, último capítulo do Evangelho de Marcos, né? Não, pega Mateus 28. Esse aqui que eu queria, o mais bonitinho que tem. Desculpe, Mateus 28, primeiro Evangelho. Eu acho tão bonitinha essa narração da ressurreição. Acharam aí? Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Mateus 28, 1. Quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Gente, eu acho tão bonitinho essa imagem. Um tremor de terra, um anjo desce. Você consegue? Tenta imaginar. Tenta, literalmente, como a gente diz, né? Realiza a cena. Realiza. Um túmulo, não sei se você sabe, o túmulo daquela época era uma caverna. Imagina uma caverna com uma grande pedra sobre ela. A pedra era tão grande, não sei se vocês vão se lembrar, lá em João 11, quando Lázaro vai ressuscitar,
Jesus pede que muitas pessoas vão lá para remover a pedra. Não é uma pedrinha que você vai lá e bate nela, não. É pedra grande. Então imagina uma pedra enorme para tampar a tampa de uma caverna. Então treme a terra, um anjo desce, rola a pedra e senta em cima daquela pedra. Gente, não parou ali, entendeu? Não parou na cruz. Sentou-se sobre ela, resplandecia como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isto, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e ele vos espera na Galileia. Lá o haveis de rever, eu vos-lo disse. E elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. O anjo até convidou elas para entrar, mas elas nem entraram. Vocês perceberam? Mulher é assim mesmo, né? A gente até brinca muito que Jesus apareceu, que as primeiras a verem a notícia da ressurreição foram as mulheres, que se fosse homem não tinha contado para ninguém até hoje, né? O homem vê as coisas, chega em casa, fica pensando, mulher não, já sai, nem foi lá ver. Elas já acreditaram e já saíram correndo para contar, nem entraram. Já foram contar correndo, né? Se fosse homem não. Tanto é que se você ler o Evangelho de João, vai dizer que elas correram, contaram para João e para Pedro. Pedro chegou, João chegou e não entrou. Pedro chegou, entrou, olhou tudo e voltou e não falou para ninguém. Elas já contaram, já falaram, ficaram cheias de alegria, temor e alegria, tal, né? Mas gente, olha que cena. Não parou na cruz. Entende isso? Primeiro, havia um plano para ir até a cruz. Mas é muito importante que você entenda, não parou na cruz. Não parou na cruz. Sabe, meu irmão, esta cena da pedra sendo removida, esta cena dessas mulheres indo ser ao túmulo, dos guardas aterrorizados, do anjo resplandecente como um raio, sentado sobre a pedra e dizendo: olha, vai lá, ele vai estar na frente de vocês na Galileia, esperando por vocês. Todas estas cenas são para dizer que na cruz houve uma vitória, que na cruz houve um plano, e não houve um plano perdido, não houve um plano fracassado, mas houve um plano de vitória. Na cruz houve um plano, e qual era o plano? Alguém, preste atenção, meu irmão, alguém precisava pagar o preço do seu pecado. Você sabia que a própria Bíblia diz que sem a remissão de sangue não existe perdão de pecado? Você sabia disso? Hebreus capítulo 9 está lá. O pecado só pode ser pago com sangue. Não tem outra coisa que paga pecado. Não tem. Só sangue pode pagar pecado. E alguém tinha que pagar o teu pecado, alguém tinha que pagar o meu pecado. Se fosse eu mesmo, meu sangue é A positivo, né? Eu até brinco, eu sou ex-alcoólatra, eu falo que é álcool positivo, né? A positivo, sangue, né? Mas é um sangue contaminado, é um sangue que não paga nem os meus pecados direito, vai pagar os dos outros. Alguém precisava de pagar sangue, só que tinha que ser um sangue puro. Não sei se você já doou sangue, né? Mas quando você vai doar sangue, primeiro você passa por uma entrevista, depois o seu sangue é coletado, passa por uma multidão de testes, exames, mas é toda uma bateria de exames, né? Não é doar o sangue, não é assim, pega o sangue dele e vai usando, não, há toda um procedimento. E o pecado é a mesma coisa, é necessário um sangue puro, tinha que ter um sangue para pagar pecado, e graças a Deus, alguém foi ao nosso lugar. Tinha que ter alguém, meu irmão, essa parte é tremenda. Alguém, preste atenção, alguém tinha que ir até o inferno. Muitas pessoas pensam que o diabo tem a chave do inferno. Nunca leram a Bíblia, né? Leiam o livro do Apocalipse. Quem tem a chave do inferno é Deus, e Ele deu para a igreja. Sabia disso? A chave do inferno está nas mãos do Senhor. Ele é poderoso, é Ele que está com a chave, é Ele que tem o poder. Inclusive, quem vai fechar o inferno, gente, não pense você que o inferno fecha por dentro. Não. Quem vai fechar o inferno por fora e correntar com tudo é Deus, é a igreja. É a
Deus. O diabo não tem poder nem sobre o inferno, ele não tem poder nenhum, na verdade. E nós não entendemos isso. Alguém precisava de pagar o preço até de sangue, e alguém precisava descer ao inferno. Na mesma carta de Pedro, você vai ver essa parte tão maravilhosa, tão tremenda, que poucas pessoas, infelizmente, tomam posse, né? Elas ainda não entenderam isso. Eu vou ler, depois eu te falo onde está, que eu não quero nem que você perca. Depois eu te falo. Aliás, é melhor padecer, se Deus assim quiser, por fazer o bem do que por fazer o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. E neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca. Depois fala assim: eles darão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois para isto o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora não sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 17 em diante, e depois até o capítulo 4, versículo 5. Não sei se você entendeu o que eu li, mas está escrito assim, ó: neste mesmo Espírito, Jesus foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere. Meu irmão, quando Jesus morreu naquela cruz, e o corpo dele foi colocado no túmulo, naquele momento, estava acontecendo algo tremendo nas esferas celestiais. Naquele momento, enquanto o corpo de Jesus aguardava a ressurreição, em espírito ele foi até o inferno. Por isso que o apóstolo Pedro, em Atos 2, fala assim, que a morte não pôde segurar o seu corpo. A gente não consegue entender. O diabo tentou. Jesus desceu para o inferno, o diabo foi correndo atrás, foi tentar, achando que ele podia detê-lo lá. Chegando lá, não achou-se pecado em Jesus. Você consegue entender isso? Ele passou por aquele julgamento para ver se ia ser encontrado algum pecado. Não foi. Como ele foi achado limpo, naquele momento ele pôde dizer para Satanás: bom, Satanás, agora o poder que foi te dado lá no pecado de Adão e Eva, eu estou tomando de volta. Agora eu tenho o poder, e agora eu vou comprar de volta. Gente, isso é maravilhoso. Eu vou comprar de volta aqueles que me quiserem, aqueles que quiserem ser comprados. Eu e você podemos ser comprados de volta. É isso que é Páscoa. É isso. Só que presta atenção, meu irmão, presta atenção numa coisa: todo mundo adora o domingo de Páscoa. Mas você sabe por que existe o domingo de Páscoa ou não? Por quê? Por causa da Sexta-feira Santa. Se não tivesse Sexta-feira Santa, não ia ter domingo de Páscoa. Se não houvesse morte na cruz, não ia haver ressurreição. E sabe qual que é o mal do homem de hoje, do cristão de hoje? Por isso que o cristão de hoje está concordando com tudo, porque ele quer viver a ressurreição sem passar pela morte. Ele quer viver a vitória sem passar pela luta. Ele quer experimentar o milagre sem primeiro experimentar a tribulação. Cristãos de meia tigela, cristãos fracos, cristãos que acabam fazendo acordo. Gente, presta atenção, qual foi a tentação que o diabo propôs para Jesus? Vocês lembram? Vocês lembram a tentação? Transforma estas pedras em pães. Tá vendo tudo esse reino aqui? É tudo meu e eu te dou se você me adorar. O diabo falou isso para Jesus. Pula daqui, porque o próprio Pai disse lá no Salmo 90: ao teu anjo dará ordem ao nosso respeito, para que você não tropece. As tentações que Jesus passou, todas foram relacionadas ao poder, todas foram relacionadas, gente, à falta de sofrimento. E preste atenção que a própria igreja hoje está fazendo propostas muito parecidas com esta. Quando eu falo igreja, não é igreja católica, eu digo igreja como cristãos, pessoas que pregam a palavra, infelizmente em todas as denominações, propondo vitória sem sofrimento, propondo domingo de Páscoa sem Sexta-feira Santa. Não existe domingo de Páscoa sem Sexta-feira da Paixão. Não existe. Mas tem sido o sonho de muito cristão. Domingo mesmo eu fui domingo não, quinta-feira eu fui buscar meu filho na rodoviária, depois da missa.
Meu filho chegou. Aí chegou lá, me distribuíram um jornalzinho. E lá tinha já o testemunho, primeiro testemunho do jornalzinho, né? Ah, eu estava numa casa, sei não sei o que lá. Hoje eu tenho não sei quantos carros na garagem. Meu Deus! Quando eu estava sem Deus, eu não tinha nada. Agora que eu estou com Deus, tem um monte de carro na garagem. E eu fico pensando, então Jesus que foi para a cruz estava sem Deus? O Paulo que foi preso estava sem Deus? O apóstolo João que foi exilado estava sem Deus? Querem o domingo de Páscoa sem a sexta-feira da paixão. Ainda não entenderam, meu irmão. Sabe, Jesus foi muito claro. Ele ainda não havia passado pela cruz. Mas se você ler o Evangelho de Lucas, está muito claro. Aquele que a cada dia não tomar a sua cruz e me seguir, tomar a cruz, abraçar a cruz, deixar tudo na cruz, morrer na cruz. O convite da Páscoa é experimentar, entregar tudo, tudo, mas não é uma vez. É isso que eu vejo que tem matado a igreja. Quantas pessoas eu vejo dando testemunho na televisão, às vezes vem conversar com a gente aqui. Ah, depois que eu me converti. Mas quando é que você se converteu? Porque eu estou nessa caminhada faz 26 anos, não me converti ainda, cara. Estou lutando até hoje. As pessoas pensam que conversão é um ato assim. Eu fui na igreja, entreguei minha vida a Jesus, pronto. Meu irmão, estou em conversão. É todo dia ir para a cruz, todo dia buscar a palavra, todo dia. E meu irmão, eu tenho acompanhado tanta gente sofrendo, né? E eu percebo como as pessoas ainda não entenderam isso. Elas pensam que por terem um dia sido batizadas, por terem feito isso ou feito aquilo, ido num encontro tal, agora eu estou convertido. Coitado, nós temos tanto para passar. Mas há um plano que eu queria que você entendesse esta noite. É que existe um plano para cada dor, existe um plano para cada momento da nossa vida, existe um plano também para cada vitória. Muitas vezes as pessoas ficam falando assim: ah, eu vou fazer isso, eu vou ter um emprego bom, eu vou estudar, e elas não conseguem pensar. Você consegue imaginar, meu irmão, que há um plano também para isso? Para pensar, há um plano para o teu trabalho, há um plano para a tua família. A minha esposa tem cantina de escola, então ela cozinha muito bem, né? Eu louvo muito a Deus que a minha esposa percebeu que ela ser boa cozinheira não era um plano para ganhar dinheiro, mas era um plano para que Deus pudesse usar a vida dela em muitas outras áreas. Quando você compreende isso, sua vida é diferente, seu trabalho é diferente, você vai trabalhar de outra maneira. Você consegue imaginar se a pessoa que fosse caixa de banco entendesse que ela tem um plano ali? Daquela pessoa que chega desesperada para pagar uma conta atrasada e a tua palavra poder ajudar aquela pessoa. Você consegue imaginar se um guarda de trânsito entendesse que há um plano para a profissão dele? Se o professor entendesse, se cada um de nós conseguisse entender na sua empresa, no seu trabalho, que há um plano de Deus. Tanto que a minha esposa até fala, né? Ela não consegue ficar, toda vez que ela vê uma pessoa sofrendo, ela oferece suco de laranja, que ela fala que, assim, o estômago consola, ela fala, né? Então eu não consigo ver alguém sofrendo. Você não quer tomar um suco de laranja? Ela chega no velório e vê a pessoa: você não quer tomar um suco de laranja? Que para ela, assim, se você consolar o estômago, já ajuda a tirar um pouco daquela dor. Ela percebeu, e há uma certa verdade nisso, né? Quando a gente chega no velório, não tem aquela preocupação se a pessoa comeu, se a pessoa não comeu, é isso. E minha esposa percebeu que na profissão dela, ela pode ser um instrumento de Deus. Na sua profissão, imagina, você é um empresário, que bênção. Você consegue imaginar que você pode pôr 1, 2, 10, 50 pessoas para ter um trabalho e ajudar aquela pessoa a ter o pão de cada dia com dignidade? E você é funcionário, que bênção. Você consegue imaginar que Deus te deu um patrão para que você pudesse orar pela vida dele? Se nós pudéssemos imaginar que há um plano para as nossas dores e também para as nossas vitórias. Há um plano quando eu não consigo ter filhos, mas há um plano quando eu consigo ter filhos. Há um plano quando eu consigo comprar um carro, e há um plano quando eu não consigo comprar um carro. Há um plano quando eu caso, e há um plano quando eu não caso. Mas as pessoas não conseguem entender. Egoisticamente, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Essa é a mantra que se reza hoje, todo mundo, né? Eu quero, o importante é ser feliz. E aí vem logo em seguida e fala assim: e Deus vai entender. Gente, eu escuto isso direto. Não, eu vou fazer isso e Deus vai entender.
Aí quando eu falo assim, eu sei que Deus vai entender, porque Ele entende mesmo, mas aceitar é outra coisa, viu? Todo pai que tem um filho assassino entende, mas aceitar é outra coisa. Deus é pai, Ele vai te entender, mas cuidado se você pensa que Ele vai aceitar. São duas coisas diferentes. Entender Ele vai, tua fraqueza, tuas limitações. Agora aceitar é um outro caminho. É um outro caminho, meu irmão. Então acorda, é todo dia. A morte não pôde segurar Jesus. Havia um plano para a cruz. E Jesus não parou ali. Essas duas verdades têm me ajudado no meu caminho de conversão. Há um plano. Há um plano. Este final de semana, uma irmã de Campo Grande que há muito tempo não vinha, não conversava, e nós podemos finalmente, depois de quase 11 anos da morte dos meus pais, nós colocamos tantas coisas em dia. E graças a Deus ela pôde perceber o plano de Deus, mesmo na morte dos meus pais. Há um plano, há um plano, há um plano para cada dor, para cada sofrimento, para cada tribulação, para cada momento de desamparo, de solidão, para cada dificuldade. Há um plano. E a grande bênção do Senhor é que este plano nunca para na pior parte. Ah, meu irmão, pode prestar atenção. Se você passa por um grande período de desemprego, primeiro por esse período o Senhor te sustenta, mas você não vai parar de desemprego. Quando você passa por um grande momento de solidão, neste momento o Senhor te consola. E você não vai parar no momento de solidão. Você vai encontrar o consolo, a companhia. Se você passa por uma grande tribulação, o Senhor vai te dar a fortaleza para passar aquela tribulação. E com o tempo, você vai experimentar também o livramento. Não para. Não para. Não para na dor. Não parou na cruz. Não parou no túmulo. Só parou na ressurreição. Não existe mais ou menos diante do Senhor. Ele é tudo. Ele é tudo. Nesta noite, olhando para a morte e ressurreição do Senhor, renova a tua confiança agora, especialmente para você que tem passado este grande momento de dor. Na mesma carta de Pedro, no capítulo 5, ele fala algo tremendo. O Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa. Essa história de que Deus tarda, mas não falha, é mentira. Deus não tarda e não falha, é sempre no tempo certo. Está escrito, primeira carta de Pedro, capítulo 5, o Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, mas Ele usa de paciência. Ele espera que nós entreguemos, Ele espera que nós confiemos. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou atrás. Olho pra você, corro pra você, seu amor
tudo que ficou pra trás. Olho para você, Olho pra você, corro para você, corro pra o você. seu amor me chama, O seu amor me chama. eu dependo desse amor, Dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo, mais que tudo. eu confio que esse amor tem poder, Eu confio que este amor tem poder para curar dores, pra curar dores. eu dependo desse amor, Eu dependo deste amor, do seu amor, mais que tudo, mais que tudo. eu confio que este amor tem poder, Eu confio que este amor tem poder para curar dores, pra curar dores. vou deixar na cruz, Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. olho para você, Olho pra você, corro para você, corro pra você. seu amor me chama, Teu amor me chama. querido Deus. Querido Deus, nessa noite nós queremos fazer essa experiência de confiar que existe um plano e confiar que este plano não para na dor, não acaba na dor, passa pela dor. Confiar que o Senhor desceu até o inferno para que nós não precisássemos mais descer até Lázaro. O Senhor foi lá em nosso lugar, o Senhor derramou sangue para pagar os nossos pecados. E aqui estamos nós esta noite, Senhor. Aqui estamos nós, teus filhos e tuas filhas. Aqui estamos nós, Senhor. Só o Senhor sabe do que nós estamos precisando. Só o Senhor sabe o que nós temos passado. Sim, Senhor, pelas pessoas que vão assistir este filme um dia, que vão experimentar a entrega confiante de um Deus que foi até o fim, Senhor, que foi até o inferno, para que nós não precisássemos ir. Um Deus que pagou o preço do nosso pecado. Um Deus que nos deu a experiência de sermos amados até o fim. Eu quero te pedir, Senhor, que nesta noite teus filhos e filhas experimentem o perdão dos pecados. Senhor, eu quero te pedir que as pessoas que aqui estão, Senhor, e que têm passado um momento longo de tribulação, de solidão, que nesta noite elas possam perceber que existe um plano para as tuas dores, que existe um plano para que esta pessoa passasse por tudo que ela passou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um plano para mim. Senhor, eu sou pai, e eu mesmo muitas vezes vi os meus filhos passando por dores e sofrimento, e muitas vezes o Senhor me deu a paciência da espera, porque era necessário que eles passassem por aquele momento de dor. E isto me ensinou, Senhor, que é isto que Tu fazes conosco. Tu esperas o tempo certo, Tu esperas o coração grato, para que nós possamos perceber o quanto Tu tens usado
a nossa vida no meio da dor. Meu irmão, minha irmã, no meio da tua dor, no meio da tua tribulação, nesta noite, eu te dou a paz. No meio da tua dor, no meio da tua solidão, nesta noite eu te dou a certeza da vitória. No meio da tua angústia, no meio da tua tribulação, nesta noite eu declaro que a vitória está chegando para a glória de Deus. Eu declaro que as lágrimas que têm caído nos teus olhos serão enxugadas. No nome de Jesus eu quero declarar que este vazio do teu coração será preenchido. No poder do nome de Jesus, eu te abençoo e declaro que esta dor, que esta enfermidade já foi curada pelo sangue de Jesus Cristo. E o Senhor te fará experimentar a Páscoa, a ressurreição, a vitória, mesmo no meio da dor. Ninguém vai tirar de você este prêmio. Ninguém vai tirar de você esta vitória se você permanecer. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, ele disse algo que ele quer que eu repita para você hoje. O que eu estou fazendo agora, Jesus disse para Pedro, você não vai entender, mas depois você vai compreender. Não sei quem ou quantos, mas eu creio que esta palavra precisava chegar ao teu coração. O que está acontecendo agora, você não vai entender. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, quando Jesus foi lavar os pés de Pedro. O que eu estou fazendo agora, você não vai entender, mas depois você vai. Depois você vai. Chega o tempo em que você vai compreender e dar graças ao Senhor e dar glórias ao Senhor. Pela fé, você pode fazer isso agora. Foi o que Pedro fez. Quando Jesus disse isso, ele disse, Senhor, então não me lava apenas os pés, mas me lava o corpo todo. Porque pela fé, ele entendeu que aquele momento era necessário. Entenda, pela fé, que este momento que você está passando, tem planos de Deus aí. Tem um plano de Deus aí, meu irmão. Tem um plano de Deus aí. Escuta esta palavra. Escuta, tem um plano de Deus aí. Tem um plano de Deus aí. Deixa tudo na cruz e vem. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, olho para você, corro para você, seu amor me chama. Abre os teus lábios, abre os teus olhos, levanta a tua mão e abençoa quem está ao teu redor. Abençoa a vida dessa pessoa e diga para ela assim, Deus tem um plano aí. Deus tem um plano nisso que você está passando. Diga para ela, abre os teus lábios, erga a tua voz e diga para essa pessoa, diga com força. Diga para quem está longe de você, diga para ele assim, Deus tem um plano para você. É isso que você está passando, Deus tem propósitos, Deus tem motivos, Deus tem planos, Deus tem planos para você. E diga para esse irmão, vem deixar na cruz, vem deixar na cruz tudo que passou, tudo que passou. Diga para ele tudo que ficou para trás, tudo
Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo, diga ao Senhor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo, Jesus. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Aplauda o Senhor. Vou deixar a cruz.